Olá, seja bem-vindo ao episódio 105 do Café com PNL. Hoje eu estou aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Tenho certeza que vai ser fantástico, como todos. E a Viviane. Olá, pessoal, saudade de vocês, sejam bem-vindos. E hoje, acho que vocês já viram na descrição do vídeo, a gente vai falar sobre um tema que está um pouco polêmico. Na verdade, a gente vai usar tudo o que aconteceu para trazer um papo muito interessante sobre redes sociais e qual é o efeito das redes sociais na nossa mente, na estrutura do nosso cérebro. Ou seja, trazer para alguma coisa que de fato a gente possa usar para nossa vida, né? Que é a polêmica do Big Brother. Não é o primeiro Big Brother que a gente tem pessoas falando sobre saúde mental. Não é a primeira vez que a gente tem questões ligadas à saúde mental dentro do Big Brother Brasil. E tem algo muito interessante na história dessa moça, né, a Vanessa, que acabou de desistir do programa. A gente vai passar por cima, mais ou menos, o que aconteceu, porque até eu não sabia. Começaram a mandar mensagem: Carol, você viu o que aconteceu? Carol, você viu o que aconteceu? Não vi o que aconteceu. Eu não acompanhava o Big Brother, eu fui assistir depois para conseguir entender por que as pessoas estavam pedindo tanto esse tipo de opinião. Mas, basicamente, essa moça, a Vanessa, ela provavelmente teve aí um episódio psicótico, né? Com sintomas de pensamentos paranoicos, ideias paranoicas de que outras pessoas dentro da casa seriam atores, que estariam perseguindo ela de alguma forma. Uma linha de raciocínio muito desconexa, uma interpretação delirante, que pode caracterizar um episódio psicótico. A gente não pode dizer que ela é alguma coisa ou não. A única pessoa que poderia dizer isso é um psiquiatra. E a gente também não pode sair afirmando que a internet gosta de julgar, né? É porque os pais não criaram ela de um jeito tal. É porque ela ficava o tempo inteiro no TikTok. Não dá pra tirar essas conclusões, tá? Um episódio psicótico, ele pode vir até de um tumor, assim. Você precisaria fazer um exame de imagem. Pode ser alguma coisa orgânica, pode ser não necessariamente com um tumor, mas também... Agora, o preocupante nessa história inteira é eles deixarem essa menina viver aquela realidade paralela que ela estava vivendo pela quantidade de dias que ela viveu. E não terem chamado um psiquiatra para avaliar. Porque a partir do momento que a pessoa entra nesse pensamento delirante, ela acaba tendo uma liberação ali de glutamato em lugares, em circuitos que são responsáveis por funções executivas muito importantes. E que, se passado muito tempo sem você medicar, pode causar um prejuízo irreversível, né, em funções executivas. Ela pode ter o pensamento crítico dela muito prejudicado para o resto da vida dela. Então, ao invés da gente pensar, poxa, será que é a causa raiz, é os pais, é a falta de religião? Não, antes da gente pensar nisso, antes da gente querer ficar julgando, o importante a partir do momento que a pessoa entrou nesse episódio, o que você faz? Você mantém ela lá dentro, né? Espera ela desistir, que foi o que aconteceu, ou você toma uma decisão antes. Ali a gente tinha uma psicóloga, mas talvez a presença de um psiquiatra ali também no momento tenha feito bastante diferença. Mas enfim, como a gente não vai apontar dedos aqui, eu vou trazer a parte que interessa pra gente, pras mentes sãs que nos ouvem, que é a parte da rede social em si. Existe uma coisa muito curiosa sobre essa menina que muita gente comentou e eu acho que vale a pena a gente trazer esse tema, que é o seguinte: ela é uma TikToker super famosa, ela começou a carreira dela lá com 13 anos de idade, hoje ela tem 22. Ela passou pelo menos aí 9 anos da vida dela dentro de uma realidade paralela das redes sociais. E as redes sociais deveriam deixar a gente com inteligência social mais elevada, mas será? Será que não faltou bagagem? Tiraram ela de uma rede social e colocaram ela de fato numa situação social. E dá para se perceber o quanto faltou bagagem de inteligência social naquela menina, independente do motivo pelo qual as coisas aconteceram. Ou seja, será que as redes sociais elas ajudam de fato a gente a ser social? Ou existe uma parte da inteligência social que a juventude de hoje está perdendo, que não sabe mais lidar? Eu acho que é esse o ponto. E não só a juventude, mas você olhar para a sua vida atualmente. Será que você conseguiria sobreviver 3 meses sem internet? 3 meses sem o seu celular? Que é o que está acontecendo ali naquele programa, né? Será que a gente teria cabeça para isso? Essa é a questão que você tem que se
perguntar, né? Ao invés da gente ficar supondo coisas sobre a vida dos outros, poxa, e a minha vida, né? O quanto eu dependo do celular para me afirmar, para fazer parte de um grupo. Será que eu conseguiria ficar tanto tempo sem ver notícias? O quanto da minha ansiedade tem a ver com isso também no meu dia a dia? Essas são as questões que a gente vai abordar hoje aqui com vocês. Legal. Tema muito interessante, cara, muito bom. É uma reflexão que a gente tem que fazer mesmo. O quanto o celular está comandando a sua vida ou você está comandando o celular, né? Acho que é a hora da gente parar para pensar exatamente nisso, né? O quanto que eu lido com o celular e o quanto eu lido com rede social, né? Porque a rede social tira muito a gente da realidade. Eu acho que sim. Se a gente olhar, ninguém vai pôr a pior foto que tem, ninguém vai pôr uma desgraça, não. Vai sempre colocar o melhor que puder dentro da rede social. Aí você se compara com o melhor do outro. Né? E você sabe que a sua vida não está tão perfeita quanto aquilo que foi mostrado. Só que você não percebe que a dele também não está. Que ali não é real tudo que é colocado. Então, eu acho que vale a pena a gente bater esse papo para trazer essa consciência, né? A gente tem que cada vez trazer mais consciência dos nossos comportamentos, das nossas ações, da forma que a gente pensa, né? Para poder ter o melhor resultado. Um primeiro ponto que eu acho que vale a gente entrar é a questão da autoestima, que é um dos mais óbvios, que foi o primeiro pelo qual você começou, que é a questão de a internet te colocar um padrão muito inatingível, tanto fisicamente quanto em questões de sucesso, né? Você vê hoje em dia, que nem o caso dela, meninas ali com 13 anos, super famosas, super estouradas, e aí você pensa, poxa, como é que será que tá a mente do adolescente? A gente bateu um papo desse com a Wanda, né, no episódio que a gente falou sobre a adolescência. Um sentimento de estou atrasado. Olha só, tal pessoinha tá com 13 anos, já fez sucesso. E olha na minha vida, eu não fiz nada ainda. Eu não sou ninguém, eu sou incapaz. Não sou tão inteligente, não sou tão famoso. E isso você tá trazendo para uma mente que ainda não tá 100% formada, né? Que o nosso cérebro ele vai terminar de se desenvolver lá para os nossos, em média, 22 anos. Até os 22. Tem alguns que nunca, né? Do ponto de vista físico, até os 22. E você tá colocando esse padrão inatingível. E que tipo de reação que a juventude vai ter com relação à autoestima, né? Na verdade, a juventude... A gente percebe nos jovens uma aceleração, um certo imediatismo. Você vai ver a pessoa trabalhar, os jovens trabalhando, eles entram na empresa, já quer ser diretor, não está nem pensando no caminho, ele quer o ponto B de uma forma muito imediata. Mas eu acho que isso tem muito a ver com como a gente usa o celular, né? A rapidez que a gente tem em mudar de um assunto para o outro, a rapidez que a gente tem em ouvir as mensagens que a gente ouve, tudo isso acelerou muito, né? Ninguém mais hoje tem paciência, e o jovem, ele é impaciente e imediatista. E isso me preocupa muito. Ele se compara, ele é imediatista, ele é impaciente. Eu fico pensando, Carol, o nível de frustração que o jovem vai ter se ele não trouxer essa consciência de querer um objetivo e querer ir para ontem, não realizar, e daqui a pouco está frustrado várias vezes, né? E a gente sabe que para você realizar um objetivo tem um caminho, pode ser de pequeno, médio ou longo prazo, mas ele tem um caminho. E às vezes querer isso ultra rápido, como é a velocidade da internet, né? Das informações que a gente pega, absorve na internet. A gente sabe que hoje, para você chamar atenção numa internet, você tem 2 segundos, né? Porque se você não tiver esses 2 segundos, a pessoa já mudou o assunto. E isso é muito preocupante, né? Não, e tá falando disso de velocidade, né? A gente vê no WhatsApp que tem agora você consegue ver, faz um tempo já, ouvir o áudio em 2 vezes. E aí fala em 1 segundo. A pessoa não consegue mais ouvir. No 1x, eu acho que ninguém faz isso. 1,5 deve ser os mais calmos. E 2, a maioria os jovens escutam tudo no 2x, né? Estudam no 2x, né? Na velocidade 2. Faz tudo no que for mais rápido. Ou seja, ele usa esse padrão para a vida dele. Ele começou a utilizar esse padrão de fazer tudo muito rápido.
Só que tudo muito rápido, a vida não é assim, né? A gente sabe que para você realizar um objetivo tem um caminho, tem uma trajetória, tem estratégia, tem planejamento, tem tudo isso para que você chegue no resultado. Quando você estava falando dessa moça, realmente, Carol, você tirou uma pessoa que viveu uma realidade virtual, né? Vive uma realidade virtual, para colocar ela numa realidade mesmo, né? Com contatos com pessoas. Ela tem contato com pessoa longe, né? Não é um contato direto. Aí eu acredito sim que a inteligência social vai ser muito comprometida nos jovens, e ela é uma pessoa jovem, né? Muito comprometida, porque ela começa com videogame. É festa, é videogame. Depois vai para a rede social, ou seja, sou eu comigo mesma, mas como que eu vou me relacionar com o outro? Isso aí vai ser comprometido, sim, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que aqui entra também, nesse caso em específico, entra até a própria fama, né? A Carol falou aqui, faz sucesso desde os 13 anos, é conhecida. E a gente já viu outros episódios no Big Brother que é sempre com a pessoa que é famosa. A grande maioria é com a pessoa que já tem uma fama. Então a pessoa vive numa bolha de fama, que é protegida de diversas coisas, por assessores, por advogados, tudo é protegido. Quando vai para uma situação real, também não consegue se relacionar da melhor forma, né? Uhum. Nem tomar as melhores decisões, né? Eu acho que nesse ponto de autoestima, assim, ele pega bastante o jovem, mas não só o jovem, né? Não. Eu até puxei aqui algumas pesquisas. A partir do momento ali de 2020, quando começou a pandemia, tem um fenômeno chamado Zoom Boom, que o número de rinoplastias cresceu mais de 5.000%. No mundo, porque as pessoas ficaram muito mais conectadas, se enxergando ali naquele vídeo 100% do tempo. E aí ela começa a reparar em tudo nela que está fora de um padrão. Que é um padrão inatingível, porque muitas vezes é um filtro que ela usa, né, no celular, não existe aquela pessoa de fato. E outra pesquisa também, acho que a Dove que fez, que cada vez mais mulheres estão indo no cirurgião plástico com a foto delas com filtro, querendo ser elas com filtro, né? Tentando consertar o nariz para parecer o nariz que teria no filtro. Então, tudo isso fica prejudicado, né? Até que ponto isso deixa de ser saudável pra gente também. O quanto você está vivendo uma vida real, né? Aí você coloca a pessoa numa vida real para lidar com a realidade, ela não consegue. Então, é melhor ela sair fora da realidade. A gente não pode julgar o que aconteceu, mas lidar com você colocar a pessoa no espelho para que ela se enxergue exatamente os padrões, comportamentos, como ela reage. Ela perceber que ela tem inabilidades, que falta inteligência social, né? Inteligência social hoje, de verdade, eu bato na tecla, vamos colocar na escola inteligência social, inteligência financeira e inteligência emocional, como a gente aprende matemática, português, inglês e etc. Seriam matérias básicas, porque a pessoa acaba não conseguindo lidar com aquela situação. Então, é melhor perder a realidade. É melhor eu entrar numa situação de não viver a realidade do que eu ter que encarar essa realidade onde eu não estou preparada, né? Onde eu não tenho recurso para aquilo, onde eu estou percebendo que eu não vou conseguir gerenciar as minhas emoções, meus comportamentos, que eu não vou conseguir olhar para o outro, eu não consigo. Se eu tiver, o outro acaba sendo uma ameaça, já que eu estou o tempo inteiro só na frente de uma tela, né? Eu só estou na frente de uma tela. O outro acaba se tornando uma ameaça quando chega perto, né? Provavelmente muito tem a ver isso do que aconteceu, né? De achar que até as pessoas não são reais, que foi meia interpretação que ela fez, que as pessoas não são reais, porque ela vive isso o tempo inteiro, porque as pessoas não são reais mesmo, né? Na vida dela, ela deve enxergar muito isso, porque ela está com o rosto na tela o tempo inteiro. E se a gente não tomar cuidado, a gente replica isso pra gente. É isso que eu ia falar. Não é tão distante, não. É isso que eu ia falar. Pra quem tá ouvindo a gente, começar a perceber
se você não tá, às vezes, se comparando, você segue, por exemplo, uma blogueira, uma nutricionista, uma pessoa que tem um corpo que você acha que é o corpo ideal e você tá se comparando com isso, uma pessoa que fez várias cirurgias plásticas e você tá se comparando com isso. Então, às vezes, começar a se policiar nesse sentido, né? Outro dia eu me vi fazendo isso. Eu fui procurar vídeo sobre determinado tema e eu procurando o menor vídeo ali, o mais curto. Aí eu parei e falei, pô, eu tô buscando esse conteúdo, por que eu vou ver o menor? Sou eu que tô buscando. Então, eu falei, pô, vou ver um que tem, que parece que tem bastante o conteúdo. E aí fui pro que tinha mais minutos, né? Então é começar a perceber isso. Você não tá buscando o mais rápido, se você não tá se comparando. Isso pra quem tá em casa, né? Com certeza. Pra quem tá em casa mesmo, porque com a Vanessa realmente não dá pra saber. Pode ser uma questão orgânica, pode ser que não tenha nada a ver com rede social, no final das contas. Pode ser, a Por gente isso tá fazendo suposições. Ela aqui, precisa né? fazer o exame de imagem, ver se tá tudo certo e tudo mais. Aí só quem vai julgar mesmo é um psiquiatra que vai saber exatamente qual que foi a consequência ali. Mas pra gente, um ponto que vocês falaram que é muito interessante é a questão a rede social não tornar a gente social. Porque assim, o ser humano é um ser social por natureza. Antigamente a gente tinha lá a pirâmide de Maslow, tinha as necessidades básicas embaixo, inclusive a gente já falou isso com vocês em outros episódios. E aí depois de um tempo a psicologia social ela foi rever a pirâmide de Maslow e ela questiona se a nossa parte social não deveria estar na base da pirâmide junto com as necessidades básicas, ou se não antes. Porque, na verdade, o ser humano, se ele está longe de um grupo, ele morre. Do ponto de vista lá do tempo das cavernas, né? Se ele é excluído de alguma forma do grupo, ele morre. Então, a aceitação social é muito importante para a sobrevivência da espécie. Era, naquela época, né? E a gente sempre busca essa aceitação social. Só que antigamente a gente não tinha métricas para isso. E hoje a gente tem. Hoje em dia a gente tem curtida, comentário, número de seguidores. Você, querendo ou não, acaba colocando um referencial externo do quanto você é aceito ou não por um grupo. E a necessidade de ser aceito por um grupo faz com que você crie uma identidade em você que respeite um certo padrão. Porque se você fugir desse padrão, você vai ser cancelado. E esse medo de cancelamento, esse medo de expor suas vulnerabilidades, também é um negócio que esteve muito presente, não só nesse Big Brother, mas nos outros, e na nossa vida. E a pessoa entra num ciclo que talvez ela entre ali numa situação que foi o que a Viviane explicou, né? Então, como é que funciona? A partir do momento que a pessoa é excluída de alguma forma, ou que ela tem medo de ser excluída de alguma forma, ela ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor física. Sim, quando você tem uma dor social, é a mesma coisa que você tivesse uma dor física. Tanto que existe um pesquisador que chama Matthew Lieberman, que ele fez um estudo dando remédio para dor, tipo Tilenol, aspirina, para ver se a pessoa se sentia menos triste com relação ao isolamento social. E, de fato, ele teve resultado. Nossa. A dor física, a dor social, ela é curada por remédios que curam dor física. Nossa. Por quê? Porque são os mesmos circuitos cerebrais. O isolamento, outra coisa que ele pesquisou, né? Traz um risco de morte tão grande quanto... Aliás, 2 vezes maior do que a obesidade, por exemplo, nos Estados Unidos. O risco de morte que você tem por essa dor social. Qual que é o problema disso tudo? A partir do momento que você se isola, ou você é isolado, você liga o seu sistema de alerta de percepção de ameaça. E aí a sua percepção sobre o mundo é alterada. Ou seja, existe a maior probabilidade de você reconhecer um rosto neutro, você reconhecer um rosto hostil. Tipo, eu olho pra você, você tá me olhando com um rosto neutro. Mas na minha cabeça, de quem tá com medo de ser excluída, a minha percepção, eu vou ter certeza que você tá me criticando. Ou te ameaçando, ou te julgando. Existe uma distorção da percepção da realidade aí. O que acontece? Quando eu tenho a sensação de que você tá me julgando, eu me excluo cada vez mais. E eu aumento ainda mais o meu nível de alerta. E eu me distancio cada vez mais do grupo. E aí eu entro num ciclo que pode levar a uma ansiedade social, uma pessoa que não consegue sair na rua, que aconteceu muito na pandemia também. Sem dúvida. Na hora de voltar ao trabalho, medo do caos da cidade, coisas desse tipo. Que, mais uma vez, a gente vê lá dentro, mas a gente vê aqui fora também. O quanto você
poxa, será que você não tá julgando as pessoas de uma maneira muito mais hostil do que elas deveriam ser? Será que você tá se fazendo muito sozinho, né? A gente fala que a rede social, ela aproximou quem tá longe e ela distanciou quem tá perto, né? Sem dúvida. E cada Sem vez dúvida. mais a população que deveria estar muito mais conectada por uma rede que deveria ser social, na verdade, está cada vez mais sozinha, né? A gente está cada vez mais sozinho, com menos amigos. Existem pesquisas sobre isso, né? O nosso círculo de amizade está diminuindo cada vez mais. É triste. A gente então são vários fatores, né? O marketing de ostentação que pode prejudicar muito as pessoas no sentido de frustração, onde você vê aquele marketing onde a pessoa fala assim, você vai ficar milionário, rico, você vai ganhar não sei quanto, se você fizer isso, mas a pessoa mostra a vida dela assim, mas ela não mostra a trajetória, o caminho, as estratégias que a pessoa usou. E aí colocando uma riqueza, né, ali ostentando de uma forma assim absurda, onde a pessoa vai olhar aquilo e a maioria das pessoas não vão ter recurso para fazer aquilo, e elas vão cada vez se sentindo mais frustradas, mais desmotivadas. Ao invés de ser aquele marketing que vai te trazer motivação, ele gera o efeito contrário. Porque o primeiro passo que você dá e você não sabe como fazer isso, você vai se frustrar e você vai ficar cada vez desacreditando, né? Cada vez com a tua autoestima mais baixa, desacreditando e achando criando uma crença de que isso é para poucos. E aí, você com essa crença, você não faz nada. Então, tudo que a gente ouve na internet, ela precisa ser filtrada. Até que ponto isso é favorável e até que ponto isso que eu estou vendo é desfavorável para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Pensar assim, quando eu tenho um pensamento, quando eu vejo uma foto, uma coisa é você ver uma pessoa maravilhosa. Eu sigo pessoas que eu tenho admiração, pessoas... Mas qual o cuidado que a gente tem que ter? Eu penso assim, dentro da minha realidade, o que eu posso modelar, o que eu posso espelhar para que eu possa dar um passo? Mas não que eu seja igual à pessoa, mas que eu possa dar um passo no meu desenvolvimento. Se eu admiro aquela pessoa, o que eu poderia modelar, que estratégia eu poderia usar para que eu possa melhorar? Mas não eu me comparar à pessoa, porque a hora que eu me comparo com a pessoa e ainda está muito distante uma realidade da outra, a única coisa que eu vou me sentir é um sentimento de inferioridade, baixar minha autoestima e uma desmotivação. O contrário do que o pessoal pensa que vai ter. A pessoa vai olhar, aquele lá que eu vou seguir, mas se você não tomar esse cuidado, se você não abrir esse filtro de falar, não, peraí, dentro do que é possível eu fazer hoje, com os recursos que eu tenho hoje, qual é o primeiro passo? Não é impossível você chegar lá, mas qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e não querer, nesse imediatismo que a internet faz a gente ter, querer de um dia para a noite ser igual à pessoa. Outra coisa que eu acho muito preocupante quando a gente fala disso, Carol, eu fico pensando assim, como que a gente vai motivar uma criança a estudar? Eu fico pensando nisso. Já que hoje você é julgado e você é medido pelo número de curtidas e de visualizações que você tem e como está o seu Instagram. Como que você motiva uma criança a buscar ter um objetivo na vida, sendo que se eu tiver uma boa visualização e um número de seguidor alto, eu sou a pessoa que está bombando hoje. Então, isso também me preocupa, de como a gente vai fazer com essas crianças para realmente motivá-las ao caminho que ela escolher. Se for ir para a internet, ok, tudo bem. Mas se não for, como que eu faço para ela enxergar que ela pode ser... ela tem um número de seguidores que não são virtuais, né? São reais, mas para que ela se sinta confortável nessa trajetória dela, né? Inclusive, a Viviane já passou uma estratégia para você, que é se questionar
pega aí quem você segue hoje. Porque a maior parte das nossas crenças são inconscientes. E se tem um lugar formador de crença, é a internet. Ah, sem dúvida. Ela é fantástica em formar as crenças mais mirabolantes que existem na face da Terra. Você vê lá uma pessoa falando, sou nutricionista. Automaticamente você assume que tudo que essa pessoa falou a partir de agora é verdade. Sem ver sem fazer caso a questionamento, caso, né? sem questionar. Então, se primeira aquilo coisa... tá bom para ela, né? Pode funcionar para aquela pessoa. Mas será que isso, como a gente chama em PNL, tá ecológico para mim? Tá bom para mim? Se eu fizer isso, vai impactar positivamente para mim? Eu tenho condições de fazer isso? A pessoa às vezes vai lá na internet, vamos lá para o milagre da manhã, acordar às 5 horas da manhã. Para algumas pessoas vai funcionar super bem. É saudável? É saudável. Mas será que para você, na vida que você tem, às vezes a pessoa trabalha até meia-noite e ela vai querer fazer isso, será que isso vai dar certo? Será que o teu relógio biológico está a favor disso? Então, tudo isso a gente tem que ver se existe essa ecologia. Eu vou pegar a estratégia do outro. Isso vai estar funcional para mim? Vai estar adequado para mim? O que eu posso pegar na estratégia dele que funcione e o que não vai funcionar? Entendeu? Não vai funcionar para mim de jeito nenhum. Isso a gente tem que tomar cuidado, né, Carol? Até pra gente não se frustrar e achar que o problema é você, né? Que aí bate na sua autoestima. Exatamente. Tem, inclusive, alguns memes falando sobre isso, né? Uma galera da internet. Não, pra você treinar, tem que ter força de vontade, larga da preguiça, sai do sofá e não sei o quê. E aí você vai olhar a pessoa assistindo, né? O meme, a pessoa assistindo o outro falando isso, enquanto ela tá... sei lá que horas da manhã, no trem, pegando 2 horas pra chegar no trabalho, chega em casa, tem que cuidar do filho, tem que fazer jantar. Ela não vai acordar 3 horas da manhã pra conseguir fazer academia antes de ir pro trabalho. Não tá ecológico na vida dela. Ela vai precisar parar, sentar e reavaliar o que é possível naquele momento. Que a minha realidade é diferente da realidade de quem tá ali na internet. E que, às vezes, a gente age em cima de crenças que são inconscientes, que a gente nem sabe que a gente absorveu. Exatamente. Quando a gente tava ali scrollando a timeline do Instagram. Então, essa primeira dica da Viviane é muito importante, que é você pegar, sentar e reavaliar. Poxa, essa pessoa que eu sigo, como é que eu me sinto quando eu vejo as coisas dela? Eu fico ansiosa porque eu não sou igual, porque eu não sou tão bonita assim? Eu fico ansiosa porque é uma página de notícia que só passa desgraça a cada 5 minutos? Até que ponto, até que nível eu preciso estar informado sobre algum assunto e até que nível isso passa a ser doentio e vai afetar minha ansiedade e vai criar a crença de que o mundo é perigoso e hostil e tudo mais, né? Até que ponto eu vou? Quem que faz sentido eu deixar de seguir? É muito importante. Não, a tecnologia como um todo, né, ela sempre teve o objetivo de melhorar um serviço, melhorar a vida das pessoas. E a rede social, desde que ela foi criada, se você vê, por exemplo, o Facebook, você assiste o filme do Mark Zuckerberg, a rede social, ela foi criada para conectar estudantes de Harvard, aí depois mudou para outras universidades dos Estados Unidos e depois foi para o mundo inteiro, né? E tem pontos muito positivos. Tem. Você imagina há 20, 30 anos como era para falar com outra pessoa? É muito diferente, então conecta muito mais rápido. Mas tem que prestar atenção nisso. E a gente sabe que o algoritmo, por exemplo, você vai olhar o TikTok, aí você começa a ver uma pessoa falando o que é sucesso. E aí você fica ali 30 segundos naquele vídeo e o algoritmo vai te mandar outra pessoa que fala mais ou menos a mesma coisa. Ou outro vídeo dessa pessoa e você começa a comprar aquilo como sucesso. E você começa a buscar aquilo sem questionar, sem parar pra pensar. Sem e às vezes filtrar. você tá buscando um sucesso que, se você conseguir, pode não estar atrelado aos seus valores. E aí você vai se frustrar. Você vai buscar um objetivo que não tá no seu valor, que era o que essa pessoa falou, e você viu várias vezes ali, viu muito tempo no TikTok. Você vai buscar fazer tudo o possível para chegar ali. Se conseguir chegar, talvez você se frustre. Porque não tá atrelado ao seu valor. Então, o que a Viviane falou é muito importante. Você parar, fazer uma reflexão. Pô, deixa eu filtrar aqui. Será que isso mesmo é sucesso? Será que eu acredito? Eu vou comprar isso que a pessoa tá me falando?
Eu vou comprar os valores dessa pessoa, o objetivo dessa pessoa. Então, fazer uma filtragem é muito importante na rede social. Acrescentando ainda, em cima do que o Nathan falou, é que o fato do algoritmo selecionar o que você gosta e o que dá mais tempo de tela, né? Que é assim que ele ganha dinheiro, no final das contas, você acaba diminuindo ainda mais sua inteligência social. Porque você só vê um lado da história, que é o lado que você gosta de assistir. O Instagram, ele vai criando uma realidade paralela pra você, e na sua cabeça é como se o mundo inteiro funcionasse com aquela forma de pensar. Aí você tira uma pessoa que vive aquela forma de pensar e que acredita que todo mundo pensa aquilo lá, porque ela só recebe conteúdo sobre aquilo, tira ela da bolha e você vê ela perdida. É como se você... O Neil até brinca, né? O que aconteceria se um dia você acordasse, abrisse a janela e aí tá um céu a cor de rosa, uma vaquinha passasse voando e falasse bom dia? Você ia pensar que você tá louco. Você tirou uma pessoa de uma realidade que pra ela era verdadeira e trouxe pra outra com pessoas com pensamento completamente oposto do seu. Pra você, é como se você tivesse em outro planeta. E não é assim. Você tira a inteligência social, você tira a capacidade da pessoa de argumentar, de ouvir, de entender o outro lado. Não leva pro meio termo, né? Você começa a olhar pra uma coisa, só aquilo, e não tem o outro lado pra chegar no meio termo. Você restringe, né? Embora a internet ela veio para ampliar conhecimento, se você não tomar cuidado com esse negócio que a Carol está falando do algoritmo, você restringe, porque você vai enxergar só aquilo. Né? E se eu não ampliar, né, a minha visão, eu procurar saber mais coisas. E a gente sabe que pessoas de sucesso hoje, todas as pessoas de sucesso que você pegar no mundo, elas sempre estão aprendendo coisas diferentes, novas. Elas estão ampliando seu sistema de crenças, o seu sistema de comportamentos, de pensar de formas diferentes. Eu posso pensar com a minha forma de pensar, posso ouvir você e ampliar com a sua forma de pensar, com a da Carol. Aí eu vou ampliando meu sistema de crenças e tal. Agora, quando a gente vai restringindo, aí fica perigoso. Aí a chance de dar uma pirada é grande quando você acredita só numa coisa. Se você acreditar só numa coisa e alguém te provar que aquilo não é real... Sua vida acabou, né? Acabou. Onde você se sustenta? Se aquilo que você acreditava e a única coisa tiram de você, o que sobra? Aí a chance de dar uma pirada é grande. Porque eu foquei só num aspecto, só num assunto, em algo. Por isso que a gente precisa realmente dar uma ampliada na nossa visão, que é para a gente poder pensar sobre vários ângulos, sobre vários prismas. Eu posso pensar assim, mas eu posso pensar assim também. É possível pensar assim. O outro pensa assim, também é possível pensar. Ou seja, eu tenho mais uma forma maior, né, de um sistema de crenças muito mais amplo para que eu possa me sustentar, né? Com certeza. E aí entra aquilo que o Nathan falou, né? Acho que a internet e a rede social, ela não é ruim e nem boa. Ela é o que é. É o que você faz com ela. Exatamente. É o que você faz com ela que vai ser bom ou ruim, sem dúvida. Ela está aí acontecendo, não tem outro jeito. O mundo, ele tá aí, ele é dinâmico. As coisas mudam. Graças a Deus, a gente tem muita coisa boa. Antigamente a gente tinha uma Barça para saber informação, uma Barça. Imagina fazer projeto de engenharia com régua de cálculo. Tem coisas maravilhosas. É assim, o como você vai usar a internet, o resultado que você vai ter, como você usa. Pode ser extremamente produtivo, positivo, favorável para a sua vida, ou não. Ou não. Ou não. Acho que um último recado, assim, da minha parte é com relação aos pais que nos ouvem, puxando um pouco... Se quiser assistir o episódio completo, a gente tem um episódio que a gente fez como criar adolescentes felizes e realizados, ou realizados... Bom, você vai encontrar lá com a Wanda, que a gente falou sobre adolescência,
E ela fala que, geralmente, né, vários pais, quando vão lá no DL Jovem levar os filhos deles, falam assim, ó, Wanda, resolve. Ele só fica no celular, não faz nada, eu vou deixar ele aqui de manhã, à noite eu quero que ele esteja mudado, que ele preste atenção na escola. Tó, devolvo, porque quem fez ele ficar no celular? Ou seguiu o seu padrão, que viu você fazendo isso o tempo inteiro, ou você incentivou, porque o celular não deixa de ser um cala-boca, né? Tó, vai mexer no celular. Tó, vai mexer num... Como chama? Aqueles joguinhos que eles fazem? Um laptop, sei lá o quê. Tablet. No tablet. Você faz isso para a criança para ela se distrair, enquanto você quer fazer outra coisa. Então, a gente ensinou um padrão. Aí a gente vai querer quebrar o padrão. Né? Que é o que ela diz que acontece, porque aí chega lá num momento específico do treinamento que ela pergunta e a galera fala: eu sinto falta da minha mãe porque ela não me dá atenção porque ela tá sempre no celular. Ou seja, de quem que essa pessoa copiou o padrão, né? Não tem dúvida. Como é que você vai exigir alguma coisa do seu filho se você na sua vida não toma esse cuidado, né? O filho, ele vai seguir muito mais o que você faz do que o que você fala. Muito mais. E você não faz isso por... Não colocando a culpa em cima de você, né? Falta de consciência do comportamento. A pessoa não está percebendo. Ela cobra do filho sair do celular, mas ela não percebe que daqui 2 segundos... Ela põe o celular na mesa, daqui 2 segundos ela está pegando de novo. Que virou compulsiva. É compulsivo esse comportamento. Você falou, como uma pessoa vai viver 3 meses sem o celular? Eu não sei como a pessoa vai viver 3 meses sem o celular. Porque até nós que temos tanto consciência disso, a gente peca, às vezes, fazendo isso. Olha o celular agora, daqui a pouco olha de novo. Agora, liderança é exemplo. O que você fizer, o seu filho vai repetir como padrão. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado com o que a gente está ensinando. Com o que a gente... ensinando através de comportamentos, não é nem falando. Porque a gente pode falar uma coisa e fazer outra, que também existe uma total incongruência, que o filho vai perceber. Né? Ele, de pequeno, talvez ele não tenha tanta consciência, daqui a pouco ele fala, poxa, mas a minha mãe manda fazer uma coisa, mas ela mesmo não faz. Aí, quando vai tomando consciência, né? Sem dúvida, cara. Eu acho que é desafiador, tá? Como eu falei, o objetivo não é culpar ninguém, nem nada disso, né? Tanto a mãe quanto o pai. Acontece que os pais, eles passam, sei lá, o dia inteiro trabalhando, é extremamente exaustivo o dia deles, eles chegam em casa e ainda precisa limpar a casa, colocar roupa pra lavar, e a criança gritando, desesperada, chorando. Você precisa de um tempo de silêncio para conseguir fazer suas coisas. Você vai lá, sem ter recursos a mais, sem ter trabalhado inteligência emocional, acaba dando a tela para conseguir 1 minuto de silêncio ali, para você conseguir fazer suas coisas. Ou você mesmo, né? Acaba pegando o celular para dar uma relaxada e sem perceber. Então, é desafiador pra caramba deixar, hoje em dia, as crianças longe da tela. Não é fácil, não. Não tô dizendo que é trivial. Não, você vai ter que se esforçar pra caramba pra fazer isso. É questão de você medir, né? Até que ponto eu vou deixar, em que momentos do dia que eu vou precisar desse silêncio. Eu posso permitir ali um uso de telas e até que ponto não. Porque, assim, já foi provado pela neurociência, pelo menos até os 2 anos de idade, é extremamente prejudicial, né? É questão da gente saber jogar e criar uma bela de uma inteligência emocional também, para conseguir lidar com essa situação. Trabalhar também, né? E adoro o coaching, é uma ferramenta que eu uso muito. Que competência está faltando, né? Eu acredito que tudo que a gente está conversando aqui é foco. No que eu estou focando a minha atenção? Como que eu estou focando no celular? Eu chego em casa, eu poderia focar meia hora, 40 minutos, 45 minutos só para dar atenção para o meu filho, para depois fazer outra coisa e fazer a outra coisa, depois fazer a outra. O problema é que a gente quer fazer as 10 coisas ao mesmo tempo e não faz nada. E não faz nada direito. Então, é questão da gente focar onde está a minha atenção, o que eu estou fazendo com a minha atenção, onde eu estou direcionando minha atenção, o que eu estou pensando em relação a cada coisa, como que eu estou me comportando em relação... É trazer essa autoconsciência que a gente tanto luta para a pessoa desenvolver
autoconsciência, autoconhecimento, inteligência emocional. Eu não vou cansar de convidar você para fazer o DL. Eu não vou... são 22 anos que eu convido você para fazer o DL. Você não sei, mas a minha vida é assim, convidar as pessoas para fazer o treinamento, porque eu sei que vai desenvolver autoconsciência, autoconhecimento e inteligência emocional, que é o que é necessário para que a gente tome essas decisões. Qual é a melhor decisão que eu vou tomar frente a uma tela de celular? Frente a alguém que eu estou seguindo? O que vai ser bom para mim? Mas ter essa consciência. Quando a gente fala de autoconsciência, autoconhecimento, é você ter a liberdade de escolha dos comportamentos e ações que você vai ter. E é isso que a gente tanto bate, né, Carol? De você trazer isso para você parar de ser refém. Refém das suas emoções, refém dos seus comportamentos, refém das suas ações, refém dos outros, né? Do que você vê, do que você absorve, ser refém disso, né? Aí a gente ser realmente dono do que a gente vai decidir para a nossa vida, exatamente da forma como a gente quer e como a gente vai fazer isso, né? Isso aí, então fica o convite. Fica o convite. Pro DL, e para você que já é águia, já fez DL, fica o convite para, se você tiver algum filho adolescente, levar pro DL jovem. Porque lá é bastante trabalhada essa questão também de redes sociais e de formação de identidade, né? Que o adolescente está numa época começar um caminho de evolução com essa idade, eu acho um privilégio. E a Wanda bate bastante nessa tecla, porque é um negócio que está muito presente na vida dos jovens. E está muito prejudicial. Presente e prejudicial. Então, sim, a Wanda tem muito carinho em fazer com que o jovem possa perceber isso e principalmente para que ele possa definir uma escala de valores boa, né? Ele saber exatamente o que é importante para ele, para na hora de tomar decisões, com a sua escala de valores bem definidas, você sabe exatamente o que você vai fazer. E deixo também o convite para quem já fez o DL, partir para um passo maior, que seria uma formação em PNL, né? O practitioner, eu acredito que o mundo inteiro deveria fazer uma formação que é o practitioner, onde vai te dar um poder total da sua vida na sua mão, para você saber usar o seu cérebro a seu favor, né? Você ensinar o seu cérebro a se comportar da melhor forma possível. Se eu fosse definir o practitioner em poucas palavras, seria isso, você poder usar o seu cérebro e fazer ele se comportar com excelência, né? Ele se ter as melhores escolhas comportamentais para que você realize os seus objetivos em todas as áreas da sua vida. É esse o convite que eu quero deixar a vocês. O link do DL e do Practitioner vai estar aqui embaixo na descrição da nossa página com mais informações. Bom, pessoal, eu vou falar um recado final e eu deixo para vocês se despedirem do pessoal. Tá bom. O meu recado final é o seguinte, aproveitando tudo isso, né? Eu espero que ela esteja bem, antes de tudo. E o que eu vou chamar vocês para ação, na verdade, é tentar, né, julgar menos, mesmo que em pensamento. Tentar cancelar menos as pessoas. Exatamente. Interpretar o comportamento das pessoas, porque tudo isso, né, esse movimento da gente excluir é muito prejudicial, né? Tirar alguém do grupo, julgar alguém por qualquer motivo que seja, inclusive essa menina. Porque a gente não pode dizer o que realmente aconteceu, Exatamente. Não dá pra ficar apontando o dedo, dizer que é culpa dos pais ou que não é culpa dos pais, dizer que é culpa dela, porque às vezes não é. Às vezes é uma questão orgânica. Então não dá pra gente sair falando por aí como se a gente soubesse sobre tudo, né? Parece que a rede social hoje em dia, ela condena, executa e, enfim, a única opinião é a que vale, a opinião social. A única opinião que vale é a sua realidade. Esquecendo que cada uma tem a sua, né? Não dá oportunidade da pessoa, às vezes, se redimir, que não foi o caso desse episódio, mas que já aconteceu nos Big Brothers passados. E isso é muito prejudicial para a sociedade como um todo. Então, fica aí a dica, né? Super dica. Vamos tentar trazer os fatos e menos as nossas interpretações pessoais. Se você quiser acompanhar mais sobre temas de neurociência, programação neurolinguística, lembra de se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com quem você sabe que se interessa pelo tema. Também seguir a gente lá no Inexo Oficial, no Instagram, que por lá a gente coloca várias dicas rápidas, né? Vários vídeos curtos sobre os temas.
E se quiser me acompanhar, eu tô como a Carol Meirelles no Instagram. Vai ser uma delícia saber que você veio pelo podcast. Manda um oi lá, eu vou ficar super feliz. Natan? Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Tenho certeza que você aprendeu muito nesse podcast. E é o que a Carol falou. Curte aqui, se inscreve para receber sempre nossos conteúdos, podcasts, vídeos semanais que a gente está postando, vídeo curto também, vídeo de 4, 5 minutos sobre determinados temas. Meu Instagram é @NatanNegrelli. Vai ser um prazer ter você lá. Segue lá, fala que você veio do podcast, que eu vou ficar muito feliz também. Viviane? Eu quero aproveitar e deixar um convite especial aí para que vocês sigam a gente. E não só isso, já que a gente está falando de inteligência social, aproveita, manda esse conteúdo, convida alguém para seguir a gente. Uma pessoa querida que possa se beneficiar com todo esse conteúdo que a gente está passando. Convida essa pessoa a seguir a gente, a entrar nesse mundo de evolução, de desenvolvimento, de crescimento, tá bom? Vai ser um prazer sempre ter vocês aqui com a gente e as pessoas que vocês convidarem também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal.